Fala, Fogão! Já faz algum tempo que a gente tem observado a equipe do Botafogo errar muita bola boba quando vai chegando no terço final do campo. Consegue trabalhar bem essa bola ali na zona da intermediária do adversário, tem feito boas triangulações, tabelas, movimentação, mas quando entra no terço final do campo, na hora que você tem que escolher a jogada final, o passe, a hora da finalização, o Botafogo tem pecado muito nas suas escolhas. Essa falta de precisão no terço final tem levado o Botafogo a ter muita dificuldade de transformar esses bons momentos de futebol em bola na rede. E se a gente não consegue evoluir nessa questão, a gente não consegue converter as boas chegadas no ataque em bola na rede do adversário e, consequentemente, em vitórias. Vitórias, inclusive, que o Botafogo precisa voltar a conquistar para poder se afastar do Z4. A classificação na Copa do Brasil veio, é uma competição de mata-mata, você pode empatar todos os jogos, ir para os pênaltis e ir se classificando até a final, inclusive ser campeão dessa maneira, mas no Campeonato Brasileiro não tem alternativa. Você precisa buscar os 3 pontos, precisa ter mais precisão no terço final, quando você estiver ali próximo da grande área do adversário, para transformar bom toque de bola, boas triangulações e movimentações em gol. Se você não consegue fazer isso, você vai acabar empatando, pelo menos se você tiver uma boa segurança defensiva. Mas de empate em empate, o Botafogo vai ficando na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Naturalmente, a gente tem muito a celebrar com essa classificação para as oitavas de final. Essa vaga não vinha desde 2017, quando a gente chegou na semifinal da competição, mas agora a gente tem que olhar para frente. E esse olhar para frente significa dizer evoluir nessa tomada de decisão. Contra a equipe do Vasco, por exemplo, pela Copa do Brasil, ficou muito evidente que em vários momentos o Botafogo tivesse sido mais preciso nessa decisão final, lá perto da grande área do Vasco, poderia ter saído um gol do Botafogo. Só que em vários momentos, quando chegava a hora H de dar aquele passe ou de fazer uma finalização correta, a equipe se equivocava. Se equivocava na finalização do Nazário de fora da área, que chutou muito mal, muito longe do gol. Se equivocava no passe do Juan, por exemplo, no fim da partida, que ele poderia ter cavado aquela bola para encontrar o Pedro Raul entrando sozinho no segundo pau. Ele preferiu dar na primeira trave e o Fernando Miguel consegue fazer essa antecipação. Se equivoca também na chegada do Vitor Luiz na linha de fundo, que ele poderia ter escolhido melhor o passe que ele ia dar, mas ele dá para trás, buscando o Nazário, mas com o Nazário atrás do marcador, que vinha também para tentar roubar aquela bola e conseguiu. Enfim, a gente tem aqui vários exemplos de que se o Botafogo tivesse sido mais preciso nesse terço final do campo, tivesse escolhido melhor aquilo que iria fazer, a gente teria um resultado ainda melhor. Teria vencido a equipe do Vasco, não só empatado essa partida. O empate está na conta da segurança defensiva, que o Botafogo, sem sombra de dúvida, mostrou. Conseguiu anular a equipe do Vasco, foi muito bem lá atrás. Mas na fase ofensiva, chama a atenção, tá, essas falhas recorrentes na decisão final. O Autuori, inclusive, que já identificou essa questão de falha na tomada de decisão, ele já tinha falado sobre isso nos amistosos contra o Fluminense, bem antes da gente estrear no Campeonato Brasileiro, portanto. Ele já tinha comentado em entrevista pós-jogo que essa decisão final do Botafogo precisava melhorar. E de lá para cá, a gente até viu alguma melhora, mas nada muito significativo, porque o Botafogo segue cometendo alguns erros que já cometia lá atrás. A diferença agora é que você não tem tempo para treinar, não tem tempo para corrigir essa tomada de decisão, que é treinável, diga-se de passagem, mas não consegue ter tempo para isso por conta da maratona de jogos. Com a maratona de jogos, o que o time faz é recuperar jogador, conversar, mostrar como é que o time adversário joga e vai para a próxima partida. Você não tem aquele trabalho de campo, trabalho tático, de ficar mostrando para os jogadores, repetindo certas jogadas para que eles possam evoluir naquilo que eles estão errando dentro do campo. É muito mais na base da conversa, de você mostrar para o jogador, olha, você errou nesse lance aqui, você tinha que ter feito isso, mas você não cria, através do treinamento, aquela memória muscular. Se eu coloco o jogador no treinamento para poder repetir o mesmo movimento, o mesmo padrão de jogada, na hora da partida, quando ele vai repetir aquilo ali que ele já fez no treinamento,
a chance dele ter êxito é muito maior. Só que se você consegue identificar essa situação da tomada de decisão no terço final, que não tem essa precisão, mas não consegue treinar, repetir a exaustão, aquele tipo de jogada, para que o jogador, na hora da partida, não se equivoque na sua tomada de decisão final, a gente não consegue evoluir sem ser na hora da própria partida. Então a gente sempre vai ter que ficar contando com os jogadores buscarem essa evolução dentro de cada partida, dentro de cada 90 minutos. E isso, sinceramente, é bem complicado. Quando você não consegue ter um tempo para treinar, corrigir aquilo que você está errando, é muito mais difícil. Talvez por isso mesmo que o Paulo Autuori busque sempre concentrar sua atenção na organização defensiva. Se na parte ofensiva eu dependo do frescor dos jogadores, ou seja, deles estarem bem fisicamente, conforme o próprio Paulo Autuori gosta de comentar, e também, obviamente, da qualidade dos atletas, na fase defensiva, que se trata de destruir, de anular a equipe adversária, é muito mais fácil você ajustar esses pontos, mesmo que você não tenha tempo para treinar. Agora, na fase ofensiva, isso já fica um pouco mais complicado, porque você depende da movimentação, das triangulações, de você subir em bloco para o campo de ataque, de você ter aquela leitura correta da movimentação que o seu companheiro vai fazer para você saber onde deve dar aquele passe. Tudo isso, com treinamento, fica mais facilitado. Claro que se os jogadores têm qualidade, eles podem ali, por conta própria, acertar essa tomada de decisão, acertar a movimentação. Quando é um jogador que sabe como se movimentar pelo campo, isso fica facilitado. Mas não é o caso dessa equipe do Botafogo, que tem jogadores sim de qualidade, mas que ainda não tem aquela tal maturidade coletiva que o Paulo Autuori gosta de falar. Quando os jogadores se conhecem, sabem como os outros vão se movimentar, como o cara vai fazer o passe, tudo isso vai ficando facilitado. Mas como o Botafogo ainda não alcançou essa maturidade coletiva de entender qual é a característica de cada companheiro, como ele costuma fazer uma movimentação, que tipo de passe ele prefere, como isso ainda não foi alcançado, a gente precisaria ter esse tempo para treinar. Sem tempo, a gente vai ter que ver o Botafogo ao longo de cada 90 minutos buscar essa evolução. E durante esse processo, muitas vezes, a gente vai ver o que aconteceu diante da equipe do Vasco. Uma equipe que até consegue ter um bom toque de bola ali na zona intermediária, fazendo algumas triangulações interessantes, mas quando chega no terço final, em vários momentos, infelizmente, a tendência é que o Botafogo ainda cometa muitos equívocos nessa parte. Que isso não nos impeça de alcançar as vitórias, porque se tem uma coisa que o Botafogo precisa muito, mas muito mesmo, é começar a vencer as suas partidas. E você, Fogão, também tem observado que o Botafogo, apesar de ter evoluído no toque de bola, em tabelas rápidas, quando chega no terço final, essa decisão de qual passe eu devo dar, que tipo de finalização eu devo fazer, ainda está sendo um problema? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e se não for inscrito, se inscreve no canal, o botão tá logo aí abaixo. Clique em inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.